Capítulo 490 – Dominação. No entanto, Fei só perdeu o controle de seu corpo por uma fração de segundo. Assim que seus pés deixaram o chão, seu instinto bárbaro assumiu e deu o controle de volta para Fei. O rei apertou seu núcleo, e uma onda de energia invisível se expandiu dele enquanto seu corpo tremia. A força física dominante do bárbaro foi demonstrada. Fei descobriu o equilíbrio e se estabilizou durante a colisão. Vosh! Aquela luz laranja seguiu o exemplo e continuou a perseguir Fei como se fosse sua sombra. As duas espadas de Fei ainda estavam bloqueando na frente dele, e suas pernas estavam agora profundamente enterradas no chão. Quando a areia da raiva terrena continuou avançando, Fei foi empurrada para trás e duas trilhas foram deixadas no chão. Quando a luz laranja colidiu novamente com as espadas de Fei, esta arma de combate nível semideus virou na forma do grão de areia do tamanho de um punho e começou a vibrar ritmicamente. Toda vez que vibrava, uma enorme quantidade de energia atingia Fei como se a deusa da terra estivesse louca. Essa energia aterrorizante continuou a forçar Fei para trás, e parecia que a areia da raiva terrena e as espadas de Fei estavam coladas. Ah! Agradável! Mas agora, caía fora. Fei rugiu. Os músculos dos braços dele se arqueavam e as veias eram visíveis. Ao mesmo tempo, havia uma fina camada de luz prateada envolvendo todo o seu corpo. Ele balançou o braço, e as duas espadas, Sacred Charge de Bucatos e Tribal Guardian de Bucatos foram empurradas. Naquele momento, as duas espadas estavam tão dobradas que parecia que iam quebrar. De repente, um zumbido soou, e as runas mágicas gravadas no corpo das espadas se iluminaram. Elas realmente empurraram a areia da raiva terrena para longe. Sons ofegantes ressoaram na área e até mesmo alguns mestres que estavam no altar ficaram surpresos. Será que as duas espadas nas mãos do rei de Chambord são também armas de combate nível semideus? Caso contrário, como elas poderiam se defender contra a areia da raiva terrena e não quebrar? Além disso, parece que a armadura que o rei de Chambord está usando é insana. Parece que é a armadura de um deus demônio que existiu há séculos. Não, elas não são armas de combate nível semideus. Elas não parecem ser armas de combate. O que elas são? Como eles podem se defender contra a areia da raiva terrena? Eu acho que o príncipe Firenton é muito fraco, e ele não pode controlar a areia da raiva terrena corretamente. Essa é a razão pela qual o rei de Chambord não foi morto. Impossível. Como o rei de Chambord treinou seu corpo? É muito mais forte do que o corpo de uma elite no auge da lua cheia. Ele é tão jovem. Os mestres nas áreas pensavam com expressões complicadas em seus rostos. Apenas daquela colisão, eles poderiam dizer que o rei de Chambord era extremamente poderoso. Ele tem apenas 18 anos e já está em um nível que eu só consegui depois de passar a maior parte da minha vida. A maioria dos mestres da área se sentiu derrotada. Embora eles não quisessem admitir, eles tinham que concordar que um novo gênio estava mostrando suas presas. No futuro, eles seriam personagens insignificantes no conto do rei de Chambord. Como isso é possível? Tony e o eremita da Montanha de Neve ficaram atordoados. Eles ficaram tão surpresos que sentiram como se tivessem visto uma criatura morta viva à luz do dia. Sopro! Firenton vomitou uma boca de sangue. Nesse encontro, ele foi gravemente ferido pela reação da areia da raiva terrena. Afinal de contas, ele só teve conhecimento desta arma de combate nível semideus por alguns dias, e ele não podia controlá-la tão bem. Quando a energia de Fei atingiu esse item, toda essa energia foi enviada de volta para ele. Parece que este último ponto é meu. Fei riu quando ele se adiantou. Embora algum sangue estivesse escorrendo pelos seus lábios, uma vez que ele também foi ferido pela energia emitida pela areia da raiva terrena, essa lesão não era nada para ele. Rápido! Use a areia da raiva terrena e mate-o. Ambos eremita da Montanha de Neve e Tony ficaram aterrorizados.
A ação de Fei de lutar contra a arma de combate nível semideus estava além de sua imaginação, e a informação implícita escondida no que acabou de acontecer era de tirar o fôlego. Depois de dar alguns pensamentos rápidos, seus corpos estremeceram de medo. Conseguir o portal elemental já não era sua principal preocupação. Como a grande montanha de neve e o rei de Shambort já tinham um profundo rancor entre eles, a velocidade de cultivo de Fei era devastadora para eles. O eremita da montanha de neve decidiu fazer uma aposta e colocou ambas as mãos nas costas de Fairenton. Sua poderosa energia guerreira elemental de fogo foi injetada no corpo de Fairenton sem parar, e ele ajudou o príncipe a estabilizar a areia da raiva terrena que estava girando no ar e estava quase fora de controle. Vosh! Aquela arma de combate nível semideus soltou uma série de barulhos altos e místicos, provocando os tímpanos das pessoas. Depois de receber o poder de seu mestre, Fairenton suprimiu seus ferimentos internos e ativou a areia da raiva terrena novamente. A arma de combate nível semideus se transformou em um traço de luz laranja novamente, e atingiu Fei seguindo uma trajetória mais sutil e irregular. Este ataque continha alguma lei natural e era bastante misteriosa. A chama de energia ao redor desta arma de combate nível semideus parecia tão densa quanto a terra, e era várias vezes mais poderosa que o ataque anterior. Logo, a luz laranja criou uma rede no ar, e os outros mestres da área tentaram ficar de fora, já que tinham medo de serem mortos. No entanto, Fei não estava com medo. Depois de tomar o primeiro ataque de Fairenton, o rei sabia sobre o poder que a areia da raiva terrena continha. Ele sabia que Fairenton não poderia controlá-lo corretamente, e ele sentiu como se o que eremita da montanha de neve estava fazendo era a luta final antes da morte. Ok, vou deixar vocês admitirem derrota. Virou 20. Com as mãos segurando firmemente as duas espadas, Fei desencadeou todo o seu poder, e seu corpo naturalmente usou a habilidade Virou 20. Naquele momento, algo inesperado ocorreu. Parecia que o ataque da areia da raiva terrena causou algumas mudanças nas duas espadas, e as runas mágicas que estavam gravadas nas espadas projetavam enormes símbolos mágicos vermelho escuros no ar. Essas projeções brilhavam no céu e se combinavam em várias cadeias de energia, e elas envolviam o dragão de prata que foi criado a partir das energias da espada prateada. Quando a luz laranja se espalhou pelo céu, uma enorme rede criada por ela voou em direção ao dragão de prata de Fei. No momento seguinte, o dragão de prata olhou para cima e começou a tentar rasgar a rede enquanto rugia. Antes que alguém pudesse reagir e fazer uma previsão, a rede de luz criada pela areia da raiva terrena foi facilmente rasgada como se fosse um véu erótico que não ofereceu proteção. Então, este dragão de prata, que tinha correntes de runas mágicas vermelho escuro ao redor de seu corpo, correu em direção a Fairenton com uma tonelada de pressão como se fosse um verdadeiro dragão. Tink tink. Tink. Uma série de ruídos densos, porém nítidos, de colisão de metal soou. Pequenos pedaços de pedra lascadas amarelos voaram no ar, e parecia que toda a área estava prestes a desmoronar. Marcas de espada profundas e devastadoras foram deixadas no chão, e todas as energias da espada se condensaram em uma enorme espada de aparência tangível quando ela começou a cortar em direção a Fairenton e os outros três que estavam protegidos pelos fios de luz laranja da areia da raiva terrena. Toda vez que a espada de prata colidia com os fios de luz, uma tonelada de faíscas apareceria no ar. Os mestres que estavam testemunhando essa batalha empalideceram, e eles estavam sem palavras. O rei de Shambord é capaz de uma técnica de combate tão assustadora. Esta espada de prata parece real, e esse dragão de prata também parece ter a pressão e a presença de um verdadeiro dragão. Parece que pode derrotar toda a energia do guerreiro e a energia mágica. 1. A energia caótica desapareceu na área violentamente, e a batalha feroz finalmente parou. Todo mundo olhou para cima e viu Fei com um enorme par de asas de prata nas costas. As asas eram feitas de energias de espada pura, e ele estava voando no nível médio.
Com a armadura sagrada, imortal King Soul Cage, ele se parecia com o deus da guerra. Essa cena se imprimiu em muitas almas de mestres, e essas pessoas não conseguirão esquecer isso em toda a sua vida. Fei sorriu e acenou com a mão, e a maioria das energias da espada desapareceu. Enquanto todo o pó e pedaços de pedra caíam no chão, as pessoas viram 4 energias de espadas de prata que tinham cerca de 3 metros de comprimento penduradas no topo das cabeças de Firenton, Modok e Tony. As espadas estavam a apenas 1 centímetro de distância, e o resultado da batalha foi determinado. Foi imprevisto. A proteção criada pela areia da raiva terrena foi cortada pelo Whirlwind depois de tudo.